Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui, Ele sustentou a mim e a ti. Glorifica o Senhor, exalte a Ele por isso. Abra comigo em Jó. Vamos ler um pouquinho sobre a vida de Jó. Até onde permitiu o Senhor. Jó é um livro conhecido. Uns falam que ele era muito reclamão, outros falavam que ele era chorão, outros falam... Tem várias denominações. Jó só teve uma coisa, ele murmurou da situação dele, mas ele não murmurou contra Deus. A grande diferença é que ele não colocou Deus no estreito. Ele colocou ele murmurou por ele, de ter nascido, arrependido de ter nascido. Mas nunca ele murmurou quanto que ele passou. Então a gente vai começar a ler, e se Deus permitir, a gente vai chegar para entender o livro de Jó. É um livro grande, então deve dar alguns vídeos para frente. E fala assim, vamos começar pela história. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Era o estilo de Jó. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Então Jó era um homem próspero, né? Ele possuía bens e era um dos mais bem de vida em todo o Oriente, né? Eles falam que era o maior que tinha. E iam seus filhos à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram-lhe meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, o que Jó fazia de principal aqui? Ele ia orar para uma possibilidade dos filhos dele terem maldiçoarem a Deus no seu coração. Então, eles eram 10 irmãos, os irmãos, 7 comiam entre si nas casas e chamavam as 3 filhas. Ali eles comiam, bebiam, e depois que acontecia as 7 casas, Jó ia e fazia sacrifício no número dos 10 filhos. Para quê? Para que os pecados, se houvesse algum perante a Deus, fosse perdoado. Jó orava pelos filhos deles. Jó orava pelos 10 filhos dele. Jó fazia holocausto pelos 10 filhos dele, pelos pecados que eles nem sabiam se ele tinha cometido ou não. Mas era uma prática de Jó, porque Jó era temente a Deus. E aí a gente vai passar por 6 que já tem assim, os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, vamos lá. Um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus foram apresentar lá nas regiões celestiais a Deus. E entre eles, Satanás. Lembrando, Satanás era um anjo também. Porque que ele foi tirado da região celestial de Deus?
porque ele tinha inveja, ele queria ser Deus. E ele, por ambição, ele fez uma conspiração contra Deus e ele foi retirado, ele e um terço dos anjos. Então, por isso que a gente fala que a gente possui várias legiões, né? Porque tem muitos anjos caídos, né? Que hoje são escravos de Satanás, que é o líder deles, que é Lúcifer, né? E ele foi lá, virou assim, já que hoje tem reunião com Deus, né? Eles vão se apresentar a Deus, eu vou junto. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, quem não acredita que Satanás está no meio de nós, aqui já diz, isso aqui é Jó, isso aqui é Antigo Testamento, né? E ele fala, Jó estava, ele foi, se apresentou a Deus. E Deus perguntou para ele: ei, o que você veio fazer aqui? Aliás, de onde tu vens? Ele de passear e rodear toda a terra. Por isso que a gente fala que, né, tem uma passagem que fala que o Satanás, né, está ao nosso derredor, caçando a quem possa tragar. Ele é articuloso, ele é maligno, ele conhece a Bíblia de cor, ele de capa a capa, de trás para frente, ele estava presente em todos os momentos. Ele foi criado, gerado por Deus. Ele conhece melhor, ele conhece uma expressão minha. Às vezes, por que ele só não pode ler o nosso pensamento? Porque até o nosso pensamento, se não for uma coisa ruim, que eu pensei e eu franzi alguma coisa, ele sabe que já tem alguma coisa no ar. Então, eu não estou falando que ele vai adivinhar o seu pensamento, mas é a única forma que ele não pode saber é os pensamentos. Então, até por isso que a gente, quando ora, às vezes pode orar no silêncio, sim, porque o Senhor atende, porque Ele conhece o desejo dos nossos corações. E ele de rodear a terra e passear por ela. Ele ainda é irônico, né? E disse o Senhor a Satanás: Deus já sabia do que ele estava falando e de quem ele ia falar. Lembra? Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Você acha que não vai saber as artimanhas de Satanás? Criatura criada por ele. Então disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele disse assim: Satanás, você estava lá observando o meu servo Jó, você viu que ele é temente a mim, que ele é reto de coração, que ele é justo. Inclusive, ele faz até holocausto para os filhos dele. Então, você sabe o quanto ele é reto. Quanto que ele tem, que não há ninguém semelhante na terra como ele. Astutamente, respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus, debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então, lembra que eu falei que a única coisa que Jó não fez foi murmurar contra o Senhor, ele não blasfemou contra o Senhor. Mas aqui Satanás vira assim: ei, tu tem dado boa vida, Jó, tu tem dado proteção a ele, a casa dele, a tudo que ele tem a obra das mãos dele são abençoadas, o gado aumentado. Põe, estenda a tua mão. Aqui está falando de Deus de juízo, tá? Estenda a tua mão, Deus não é juízo também. Estenda a tua mão sobre ele. Toca em tudo que ele tem e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então Jó fez Jó foi uma ponte entre Deus desafiado por Satanás. Jó teve um infortúnio de
ser rente ao coração de Deus, mas teve o infortúnio de Satanás ter inveja de Jó. Satanás queria a alma de Jó, por causa da retidão que ele tinha com o Senhor. E ele queria ver o quê? O Senhor magoado, o Senhor ferido por causa de Jó, porque ele acreditava em Jó. Ele tinha certeza de quem Jó era. Então, muitas das vezes a gente passa a luta porque o Satanás não quer que a gente prospere, não quer que, se a gente é próspero, quer que a gente caia, porque a gente blasfeme contra o Senhor. Lembre-se que nas lutas que a gente tem que levantar, é nas lutas que a gente precisa, mesmo que você esteja se achando em uma areia movediça. Lembre-se, o Senhor está com as mãos esticadas para te salvar. Só não blasfeme contra o Senhor. Peça ajuda, socorro, lamente, grite, chore, faça o que for preciso, mas chame a atenção do Senhor. O Senhor hoje me manda te dizer, você é o Jó. Se você for às atitudes dele, eu estarei contigo. Eu te defendo perante Satanás. A gente vai continuar amanhã falando sobre Jó. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Face, YouTube e Instagram. Faça a vontade do Senhor e de pregar aí o Evangelho a toda criatura. Mas de coração, faça de coração. Tem que ser de coração as coisas. Nada por força nem por violência. Se Deus me permitir, estarei aqui amanhã com mais uma palavra rema. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Uma noite de paz. Shalom. Adonai.